Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe a gente pelo YouTube e também pela plataforma Spotify. Sistema de esgoto é uma parte importante da estrutura de um imóvel, já que é por ele que nós nos livramos dos dejetos humanos. Logo, ficar com ele entupido não é uma experiência nem agradável e nem cheirosa, gerando transtornos a todos. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a engenheira ambiental do Saema, Ieda Fernanda Borelli. Fique com a gente, fique ligado, fique bem informado com o Saema Podcast. Ieda, seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar participando aqui com a gente. Por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua experiência, tanto no Saema, também como engenheira ambiental, por que você escolheu essa profissão e como que você exerce ela dentro do Saema. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ieda Borelli, sou formada em engenharia ambiental, trabalho no Saema há mais ou menos uns 2 anos, na parte de divisão de esgoto. Beijão para todo mundo aí do esgoto. A gente trabalha parte de manutenção, entupimento, manutenção de postos de visita, para trazer tranquilidade, para trazer saneamento básico para a população. Muito bem. E por que você escolheu essa profissão, engenheira ambiental? Eu gosto bastante da parte ambiental. Inicialmente, não tinha planejado trabalhar na parte de saneamento, era mais na parte de obras, outras obras interligadas, mas surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando com isso, e aí eu aceitei, para mim foi um desafio, e a gente está aí. Muito bem. O Ieda, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 120 milhões não têm acesso à rede de esgoto. Este é um grave problema social e também de saúde e ambiental, né? Sim. Os constantes entupimentos, o esgoto, na verdade, o contato com o esgoto, ele acarreta problemas com a saúde pública e também com os serviços públicos. Uma vez que, afetando a saúde, há um maior investimento em remédios, internações. Então, por isso é muito importante fazer o descarte correto do lixo, né? Do lixo doméstico, fazer o descarte correto também para não provocar os entupimentos dos encanamentos e para o escoamento do esgoto fluir tranquilamente. Muito bem, e é importante que a população tenha essa consciência, né? Porque as pessoas acham que a obrigação de cuidar do esgoto é apenas do Saema, né? Isso, na verdade, é uma obrigação coletiva. Todos nós temos que ter consciência do descarte correto do lixo, papel higiênico para jogar no lixo, lencinho umedecido, fraldas descartáveis. Normalmente, principalmente o papel higiênico. As pessoas acham que o papel higiênico ele dissolve com a água e aí ele flui normalmente no encanamento. Isso é um mito, tá? O papel higiênico, a partir do momento que você joga ele no vaso sanitário, que você dá a descarga, ele vai acumulando na tubulação, vai gerando um entupimento e o refluxo do esgoto, né? Aí gera aquele retorno do esgoto. É uma das principais causas de entupimento hoje. Olha, então para você que está aí nos acompanhando no Saema Podcast, presta muita atenção nessas dicas que a engenheira ambiental Ieda Borelli está nos dando, né? Em relação ao descarte irregular, que muitas vezes nós fazemos com consciência e muitas vezes sem ter a consciência de que aquilo vai prejudicar, né? Então, o papel higiênico, o lugar certo dele é no lixinho e não no vaso sanitário, né, Ieda? Isso mesmo. Então, fique atento a essas dicas. É importante você entender que não é só a obrigação do Saema de cuidar do esgoto, mas também, como mesmo a Ieda comentou aqui, é uma missão coletiva, né? Cada um precisa ter essa consciência. A educação, né, Ieda? É importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de como tratar o esgoto para não causar transtornos, né? Hoje, quais são as principais causas de entupimentos? Descarte incorreto, principalmente descarte incorreto, óleo de cozinha, direto na pia,
O óleo, como a gente sabe, o óleo é insolúvel. E o óleo caindo diretamente, ele cai diretamente no rio, ele provoca uma camada, não deixa passar a luminosidade, não deixa também que os peixes, os fitoplânctons, eles peguem o oxigênio. Então, isso causa a mortandade do peixe. Além de provocar também o entupimento dos ramais de esgoto, que seria os coletores de casa mesmo, são as derivações de esgoto. Descarte incorreto de lixo, papel higiênico, lenço umedecido, fralda descartável. Tem gente que descarta outras coisas no vaso sanitário também, provoca o entupimento das tubulações. Isso causa o refluxo do esgoto, que é o retorno do esgoto nas residências, além de causar o transtorno. Também tem a questão do mau cheiro, da saúde pública. Então, acredito que as pessoas, elas precisam se conscientizar, precisa ter essa parte de educação mesmo, de jogar o lixo, descartar o lixo corretamente no lixo e não no vaso sanitário, não na pia de cozinha. É muito importante também que tenha a caixa de gordura. Muitas residências não têm a caixa de gordura, que separa o óleo ali do efluente que vai ser jogado na rede. A limpeza da caixa de gordura, muitas casas têm a caixa de gordura, mas eles não fazem a higienização. Isso também provoca entupimento. Então, é importante que todo mundo aí se atente a essas questões. Muito bem, você está acompanhando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Então nos acompanhe no YouTube e também no Spotify. Você também pode mandar sua sugestão de pauta, se tem algum tema, se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com o Saema e mandar a sua sugestão de reportagem, que a gente vai trazer um especialista para conversar aqui com a gente, como a gente fez com a Ieda, que é engenheira ambiental do Saema, está falando para a gente a importância de nós cuidarmos do meio ambiente através e por meio do esgoto, né, Ieda? Então as pessoas precisam ter muito essa consciência. Eu gostaria que você retornasse à sua fala e comentasse mais sobre a questão do meio ambiente, do descarte irregular do óleo, né? Os prejuízos que causam para a sociedade, né? Você falou que não só para a sociedade, mas principalmente para o meio ambiente, né? Para os rios. E os rios, ele começa dentro da nossa casa, né? Porque a gente se a gente não cuidar dele, né, tudo que a gente descarta ali vai direto para o rio, né? Na verdade, o descarte, o esgoto, ele é todo coletado e aí ele vai para a estação de tratamento de esgoto, onde ele é tratado e aí ele retorna para os mananciais. O que eu falo do óleo é porque muita gente descarta irregularmente, não só nos encanamentos de esgoto. Nos próprios riachos, né, que tem pela cidade. Descarte direto, né? Nos rios. Também tem gente que descarta nas galerias de água pluvial. As galerias, elas levam todo esse material diretamente para os rios. O descarte irregular também nas galerias, que são aqueles bueiros que ficam no meio da rua. A gente tem mania de jogar saquinho de lixo. É só um pacotinho de salgadinho, é só um pacotinho de biscoito. Isso aí vai provocando entupimento. Aí quando chega as chuvas, aquilo lá está entupido, a chuva não tem para onde ir, por isso causa os alagamentos. Então, é uma questão de consciência mesmo. Na cidade está espalhado todos os lixos públicos para descarte correto. Tem os lixinhos também que a gente coloca dentro dos automóveis. Mas o carro vai ficar sujo, ou o carro vai dar um pouquinho poluir o seu carro do que poluir a rua. O carro vai ficar um pouquinho com cheiro. Eu aconselho, coloca, um pouquinho só. Chega em casa, tira o lixinho, descarta no lixo de casa. É uma questão de consciência mesmo, porque isso interfere na vida de todo mundo. E como que isso pode prejudicar a nossa futura geração? Se nós não cuidarmos do nosso esgoto hoje, quais que serão os transtornos para o futuro? A gente sabe que assim, não cuidar do esgoto não é só um transtorno causado futuramente. A gente já tem reflexos. Já tem sintomas causados por isso. O não tratamento de esgoto, ninguém gosta de morar, de viver em um lugar com cheiro ruim, com proliferação de bactérias, mosquito. A gente precisa cuidar hoje para ter um reflexo positivo amanhã.
E hoje também, né? Porque a gente também colhe o que a gente planta hoje. Então, eu vejo a importância do descarte correto, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a rede de água, com a rede de esgoto, para que a gente traga um ambiente saudável para a gente e para os nossos filhos. Muito bem, você está nos acompanhando no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Faço um convite para você nos acompanhar no YouTube e também no Spotify. Hoje nós estamos conversando com a engenheira ambiental Ieda Borelli, do Saema, e nós estamos falando sobre a importância da gente preservar o nosso esgoto para que a geração futura, não só a geração futura, mas a nossa geração também possa ter um esgoto de qualidade. Ieda, fala pra gente quais são os prejuízos ao meio ambiente que esse descarte irregular pode trazer, pode causar, e como que a gente pode evitar isso, né? A gente já falou das ações, né, que é uma consciência, né, que cada pessoa tem que ter essa consciência, mas existem inúmeros outros prejuízos, né, para a sociedade e para o meio ambiente também. Gostaria que você apontasse isso. Bom, mortandade de peixes, contaminação dos nossos mananciais, dos nossos rios. A gente sabe que nós coletamos, né? Nós usamos dessa água para depois do tratamento nós consumirmos ela. Então, é tudo uma questão de reuso, é um ciclo. Tudo que nós descartamos... Só explicar como que funciona esse ciclo para as pessoas que estão nos ouvindo em casa entender e realmente ter uma consciência efetiva sobre esse assunto? A natureza, tudo que você descarta da natureza, ela retorna para você. Se você descartar alguma coisa ruim no rio, esse rio nós vamos usá-lo para tratar essa água para que a gente possa tomar ela futuramente. Quanto mais coisas erradas, quanto mais descarte irregular tiver dentro desse rio, maior vai ser os insumos que nós vamos precisar utilizar para que a gente possa limpá-lo. E todos esses recursos vêm de quem? Vêm dos nossos bolsos. Então, tudo é um reflexo. Hoje, se nós pensarmos de uma maneira consciente, se nós descartarmos corretamente todo o lixo, a água, para a gente precisar tratar a água, a gente vai precisar de menos material. Com isso, nós vamos pagar também menos impostos disso. É tudo um reflexo do nosso bolso. Então, eu acredito que fazendo as coisas... Eu não sei explicar, mas... Quanto mais você descarta... São coisas simples, isso. São coisas simples. Você descarta no lixo, o coletor do lixo vai lá, ele retira. Muito material pode ser reutilizado através da reciclagem, através da compostagem. O que não pode realmente ser utilizado, aí é eliminado de uma outra forma. Né? Isso, é eliminado de uma outra forma. Eu acho que é um trabalho conjunto. Se todo mundo trabalhar junto... Eu tive a impressão que o microfone ia cair. Se todo mundo trabalhar junto, eu acho que a gente tem um resultado bem positivo, bem satisfatório. Muito bem, você está acompanhando então o Saema Podcast. Nós estamos aqui tendo uma aula com a Ieda, né, sobre como melhorar o meio ambiente para que a gente possa ter um esgoto saudável. Então, e você? Como que você trata o esgoto na sua casa? Você sabia que dessas informações, né? Sabe o quão importante é você descartar tudo que você come, tudo que você consome, tudo que você usa de forma correta e inteligente também, né, Ieda? Porque se você usa da sua inteligência, com certeza é aquilo que você falou, né? O que a gente planta, a gente colhe e muitas vezes a gente colhe de imediato, né? Então, nós sempre ressaltamos aqui que a água é um bem finito, é um bem precioso que nós devemos cuidar dela, né? Então, nós precisamos da água para sobreviver, nós precisamos dela para nossa existência, então nós precisamos cuidar dela com muito amor, com muito carinho mesmo, né? Então você precisa tomar consciência, né, de quando sair, não fazer o descarte irregular, né, de qualquer coisa que você vai consumir
e pensar, né? Olha, será que esse produto aqui ele pode ser usado novamente? Tem outros meios que eu posso fazer a questão da reciclagem, né? E se não tiver, que faça, né, esse descarte de uma forma consciente, né? E sempre pensando que a água que você polui, né, passa por todo um processo, né? Todo um trabalho. E é interessante o que você falou da questão da economia, né? Hoje em dia nós estamos vivendo uma crise e economizar, ninguém quer ter impostos, pagar mais impostos do que já pagamos, né? Então, quando você tem essa consciência, o poder público, ele também vai buscar mecanismo para que essa economia chegue até seu bolso, né? Mas é um trabalho coletivo, é um trabalho de comunidade. Então, a gente precisa realmente ter uma consciência, né? O retorno do esgoto, ele pode ocorrer nas ruas ou nos imóveis, como você comentou, né, da cidade, e ele traz prejuízos para toda a população. E além dos transtornos, como o mau cheiro, o risco de doenças, como epidemias de febre, cólera, hepatite, são inúmeros casos também de verminoses, podem ser transmitidos pelo contato com os esgotos. Nesse caso, qual seria a solução? Eu gostaria que você falasse sobre essas doenças, né? Porque as pessoas acham que o esgoto não causa doença, né? Que você pode mexer no esgoto, que você... Gente, eu queria fazer na verdade, dar um recado muito importante. Os PVs, que são aquelas tampas de ferro fundido que ficam no meio da via, no meio do asfalto. Aquelas redondas, né? Vamos desenhar aqui para as pessoas. Aquelas tampas de ferro redondas que ficam no meio da rua. Aquilo lá é uma inspeção do esgoto. Nós utilizamos aquilo lá para fazer as limpezas, para fazer as desobstruções de rede. Então, aquilo lá ele é importante, por quê? Para não entrar sujeira. Eu vejo muita gente descartando lixo dentro dos PVs. Nós já pegamos lixo, já pegamos ar-condicionado, já pegamos... Ar-condicionado? Essa já a gente demais, acha né? de tudo no esgoto. A gente já encontrou feto, a gente já encontrou brinquedo, saco de lixo. Aquilo lá não é um lixo. Aquilo lá é uma inspeção. É um local que a gente utiliza para realmente fazer a limpeza e desobstrução da rede. Quando você descarta esses materiais lá dentro, é a mesma coisa de você interromper o fluxo do esgoto e ele vai ter que retornar para algum lugar. Ele vai retornar para a rede mestre, que é a rede que passa no meio da rua, e automaticamente vai retornar para a sua casa também, que são as derivações mais próximas. Aquela tampa, ela é importante também para o andamento normal da pessoa. Tem gente que está roubando essas tampas por causa do custo do ferro fundido. Nossa, que Então eu que peço chato. que quando aconteça isso, a pessoa realmente fazer uma denúncia. Aquilo lá não pode ficar aberto. A gente entende que as pessoas elas roubam aquilo lá para alguma Sem coisa, para consciência, vender num ferro velho, em algum lugar do tipo, mas aquilo lá é muito importante. É muito importante que aquele PV, né, a gente chama de posto de visita, que ele esteja vedado para o fluxo normal dos veículos ali no meio da via e também para proteção, para manutenção do posto de visita e das redes de esgoto. Isso acontece também com as grades de galeria de água pluvial. Que fica A própria grade na guia? fala, é uma grade para segurar a sujeira, para não entupir as tubulações. Porque se entope as tubulações, o lixo automaticamente ou ele vai direto para os rios ou ele causa os alagamentos das ruas. Ali para folha de árvore, que já é um material natural da natureza, mas tem gente que descarta lixo. E isso é muito triste. Então a gente pede que todo mundo, quem possa nos ajudar, está tendo muito furto dessas tampas e dessas grades de galeria, para fazer uma denúncia mesmo, ligue no 0800 do Saema, informe. A gente tem que repor essas tampas quando elas são retiradas, para manutenção da rede, para evitar acidentes de pedestres, de veículos. Isso não é uma coisa... às vezes eles culpam o Saema. Nossa, tem um buraco ali, o Saema deixou ali.
Às vezes não é nem a gente, a pessoa roubou a tampa, a gente nem tá sabendo, porque não tem como a gente fiscalizar a cidade toda. Sim. Então aquilo lá, aquele buraco fica lá por meses, mas a gente não tá sabendo. E a população acha que é uma obrigação do SAEMA ir lá e reparar automaticamente. E às vezes a gente não tem consciência disso aí. Então a gente peça que realmente a população nos ajude nesse sentido, informando na ausência da tampa e quando houver algum furto que também denuncie para que a gente possa estar tomando providências. E essas tampas abertas, elas podem causar diversas doenças, né? Não só doenças, mas acidentes também, né, Ieda? Sim, acidentes e daí a proliferação de doenças. Muito bem, então fiquem atentos aí, você que está nos acompanhando no SAEMA Podcast, o seu novo canal de informação. Nós estamos conversando com a engenheira ambiental Ieda Borelli do SAEMA e ela está fazendo um alerta aqui importante para a população. Então, se você, para não fazer, né, o descarte irregular nas tampas de PV, né, que são aquelas tampas redondas que fica no meio da rua, não abra, né? Exatamente, se está fechado, exatamente para isso, né? Para não abrir e para que o fluxo, né, de carro, de pedestre ali não aconteça nenhum tipo de acidente. Caso você encontre essa tampa aberta, faça a denúncia, né, nos canais de comunicação do SAEMA, no 0800, que uma equipe especializada vai estar indo até lá, né, Ieda, para fazer esse reparo, para colocar essa tampa. E ela também fez um alerta muito importante que é em relação às outras grades, né? Essas grades que ficam perto da guia, né, Ieda? Isso. Né? Então essas grades também não retira, né? Porque é tão ruim, é tão desconfortável quando chove e aí você vê a rua alagada ou vê realmente, né, aquele local ali cheio, o lixo, né? Então aqui a cidade de Araras é uma cidade, gente, tão organizada, onde tem a coleta seletiva de lixo, né? Então assim, a gente não tem problema, o lixeiro, né, passa ali na frente da sua casa recolhendo lixo, então não tem necessidade, né, Ieda, de fazer esse descarte irregular. Então vamos ter consciência, vamos ter educação, né, e vamos cuidar do nosso meio ambiente, porque é algo tão importante para nossa sociedade, né? E sem contar que o mal que a gente faz para o meio ambiente é o mal que a gente está fazendo para nós mesmos, né? Então acaba retornando tudo isso para nós. Então, por favor, fique atento a esses detalhes, fique atento a essas informações. E Ieda, nós estamos indo aqui para o final da nossa conversa e eu gostaria que você ressaltasse aqui pra gente novamente os grandes vilões de entupimento, né? Nossa, eu fiquei assim, estarrecida quando você falou que encontrou já um ar-condicionado dentro do PV, né? É inacreditável o que o ser humano pode fazer, né? O que o ser humano, até que ponto o ser humano pode chegar. É muito triste, mas realmente isso acontece, né? Então são casos assim inusitados que você enfrenta e vê todos os dias, né? Todos os dias. Bom, gente, então, na verdade, eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Residências, tomem cuidado com a rede de esgoto, descarte correto de lixo, papel higiênico, fralda descartável, lenço umedecido, caixinha de remédio. Utilizem o lixo, não descartem esses materiais no vaso sanitário. Elas caem direto na rede de esgoto, podem causar entupimento, obstrução, retorno do esgoto. Isso é um contratempo, é um constrangimento. E é um gasto desnecessário, né? Gasto porque também, você poderia evitar. Isso traz um ônus para o munícipe. As tampas no meio da rua, não retirem as tampas em casos de furto, em casos de tampa quebrada, em casos de PV que esteja sem a tampa. Comuniquem o SAEMA através do 0800, que é o canal de emergência do SAEMA. As grades de águas pluviais, a gente pede também para que, quando vocês verificarem alguma galeria que não tem essas grades, ou em casos de furto, comuniquem o SAEMA ou a prefeitura. A galeria de água pluvial é responsabilidade da prefeitura, não é do SAEMA, mas a gente sempre trabalha em conjunto para melhor atender toda a população. Então, a prefeitura e o SAEMA, eles sempre têm um contato direto.
A gente vai se ajudando ali mutuamente para causar realmente o conforto, para trazer o maior conforto para vocês. Outra coisa, a caixinha de gordura dentro de casa. Sim. Quem tiver caixinha de gordura, faça a higienização. Não jogue óleo de cozinha direto na pia. Isso daí vai para sua rede de esgoto. É um material insolúvel. Ele fica colando na rede de esgoto, no tubo. Ele vira uma pedra, né? Vai virando uma pasta e aí ele vai dura. petrificando e aí ele vai entupindo, né? Ele vai fechando. Então, por exemplo, os tubos das derivações de residência, eles são de 100 milímetros, de 4 polegadas. Conforme você vai fazendo o descarte regular, principalmente do óleo, ele vai afunilando e vai ficando cada vez menor. Isso não é uma culpa do Saema, não é uma culpa de material ruim que foi utilizado para fazer seu encanamento, não é nada disso. É uma questão de educação mesmo. A pessoa descarta coisas erradas na rede e aí vai afunilando e a gente vai ter que... Aí o Saema tem que ser acionado, o Saema vai lá e faz os desentupimentos. Quais são os tipos de desentupimentos que o Saema realiza? O Saema realiza desentupimento residencial, comercial e industrial. E das redes mestres também. Então, qualquer tipo que tiver de entupimento dentro da residência, o Saema realiza. E cano de água de chuva. O Saema só não é autorizado a efetuar desentupimento em vaso sanitário. Isso nós não somos autorizados. E uma coisa muito importante também que a gente deixa, que eu queria deixar, todas as casas têm uma inspeção. Inspeção é um elemento do sistema de esgoto, que é um canal por onde a gente consegue ter acesso à sua rede para fazer os desentupimentos e para fazer a limpeza. Muita gente está com essa inspeção dentro da área da lavanderia, fica próximo da lavanderia. Quem pode, né, quem tem condições de trazer essa inspeção para a calçada, para que os funcionários não precisem ficar dentro da sua casa, eles não precisem entrar dentro de casa para fazer as desobstruções, também é legal. E o Saema não é autorizado a abrir as caixas de inspeção também, tá? Então, aí o munícipe que tem que fazer isso. O munícipe tem que abrir a caixinha de inspeção e o Saema vai lá e só faz o desentupimento. E essas ações, essas obras que o Saema realiza, ela tem um ônus para a população ou não? Que tipo de obra? Do desentupimento? Não, o desentupimento, ele é revertido para a pessoa, né? A solicitação, quando for de ramal, quando for um desentupimento residencial, comercial ou industrial, esse serviço ele é cobrado. Sim. O Saema, na verdade, é um prestador de serviço, assim como existem outros prestadores de serviço na cidade. Vem na conta de água. Na conta de água. Muito bem, era essa a minha dúvida mesmo. Então, e aí, quando o entupimento for na rede mestre, que for na rua, aí essa cobrança não é gerada. Aí o Saema é responsabilidade do Saema as manutenções e desobstruções da rede. Muito bem. Ieda, eu gostaria que você, para a gente finalizar aqui, desse as suas considerações do trabalho que você realiza no Saema. Eu sei que eu deixei alguns minutinhos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua rotina, né, diária lá no Saema. Bom, eu sou responsável não só pela equipe de esgoto, mas também pela recomposição asfáltica, recuperação de calçadas e pela parte de pedreiro. Então, na verdade, eu tomo conta de uma equipe bem grande. Todas as intervenções que o Saema faz em calçadas, em pavimentação asfáltica, nós somos obrigados a recuperar, a reparar. A gente pede um pouco também de paciência de vocês. Às vezes, nós realizamos obras em rua através de troca de ligação. Tô com pouca pressão de água em casa, a gente vai ter que fazer uma troca de derivação. As derivações antigas, elas eram de ferro, agora nós estamos substituindo elas por PVC, que é um material mais duradouro e também não sofre por oxidação. Muitas vezes nós precisamos abrir a rua ou abrir a calçada. A gente pede um pouco de paciência, porque o Saema vai retornar e vai fazer a recuperação desse pavimento e dessa calçadinha. Pedimos também consciência, uso consciente da água. Todos nós sabemos que a água está em falta, faz muito tempo que não chove.
Então, reutilizem água de máquina de lavar roupa para lavar o quintal. E tentem usar o mais consciente possível a água para que nunca nos falte. Isso porque a gente sabe que é um bem necessário e um bem indispensável na nossa vida. Muito bem. Ieda, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Muito obrigado por você que ficou aqui conosco no Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Eu espero você na nossa próxima entrevista. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.